Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar de um assunto dentro da disciplina de arquitetura de computadores. Nós vamos falar sobre representação de ponto flutuante e, né, por tabela da unidade de ponto flutuante. Até agora a gente viu, né, que o computador ele não tem, para ele, o tipo de dado é uma abstração, né, a abstração do usuário, que o usuário aqui no caso é o programador. Então a gente já viu como é que se representam caractere, string, inteiro, né? Mas a gente não falou nada sobre ponto flutuante, né? Que é muito importante em cálculo científico, projeto de engenharia, né? Como é que o computador representa e como é que ele trata isso? Bom, para isso vamos fazer um exemplo, que é vamos fazer um programa aqui. Deixa eu abrir o programa aqui, File.c, é um programa qualquer que basicamente cria uh, duas variáveis de ponto flutuante, ou seja, duas variáveis com valores racionais. Poderia usá-las no algoritmo, etc. Mas aqui eu só quero mostrar um detalhe. Aqui eu simplesmente crio, atribuo um valor e printo na tela, ok? Vamos começar printando aqui do jeito padrão. Bom, no padrão, vamos compilar aqui GCC. Vai. No padrão, ó, ele printa os valores, né? Mas repara que ele printa com 2, 3, 4, 5, 6 casas de precisão. Então, se a gente estivesse falando de uma grandeza, seria na escala ali do micro, né? Então, até no micro, tudo bem. Então, 6. Se eu plotar com 7, agora eu estou pedindo para ele plotar com 7 casas de precisão. Ó, continua a mesma coisa, agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Vamos tentar com 8? Bom, agora com 8. Opa, que bruxaria é essa, hein? O que aconteceu? De repente o 0,7 virou 0,66699999. Por que isso acontece? Isso tem a ver com a representação de ponto flutuante. À medida que eu aumentar aqui, ó, vamos botar 10 agora. Ó. Ó, o 5 continua e já começou a aparecer um 8,1 ali. Ó. E cada vez que a gente vai aumentando aqui, ó, 12 casas. Então, para problemas científicos, é muito importante você ficar atento ao tipo da variável e por que isso aqui aconteceu, né? Ó, o erro começa a crescer, tá vendo? À medida que a gente vai adicionando. Por que isso acontece? Bom, vamos entender então primeiro como é que a gente constrói aí representação em ponto flutuante. Se eu quiser representar primeiro, como que eu represento ponto flutuante em binário? Tem duas formas, ponto fixo, onde eu vou determinar a precisão da minha casa decimal, e a representação, o sistema de numeração em ponto flutuante, onde eu vou usar a notação, tipo a notação científica, né? E aí eu vou poder representar qualquer grandeza aí com o ponto flutuante. Bom, se eu quiser representar esse número, né, no caso aqui é 0,625. Qual que é a ideia? O que está para cá, se eu fosse representar em binário, eu separaria em casas e ia botando potências de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, né? Se aqui, por exemplo, como que eu represento 5 em binário, né? 5 em binário, eu começo aqui, eu pego 1, 2, 3, 0, 1, 2. Então, 0, 1, 2, aqui 2 elevado a 2, 4, mais 2, aqui é 0 e aqui é 1. 4 mais 1, 5. Mas repara que eu começo do zero. Depois da vírgula, eu vou começar com o ponto
Eu vou começar com menos 1, menos 2 e assim vai embora. Então, se eu quero representar 0,625 em ponto flutuante, como é que eu faço? Eu pego, por exemplo, a primeira casa aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui o 0, né? Então aqui vai ser 0. Bom, aqui tem um ponto, né? Ponto o quê? Ponto 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio. Então eu já somei meio. Então aqui é 1. 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. 0,25 mais meio passa, então esse aqui está fora, aqui é 0. 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 sobre 8, que vai ser igual a 0,125. 0,125 mais 0, então essa é a representação de 6,25, vai ser 0,101. O ponto fixo aqui no caso com 3 casas decimais. Ok? Bom, a notação em ponto flutuante, ela tem a semelhança com a ideia da notação científica. A técnica é a mesma, mas eu vou tentar representar como se fosse notação científica, só que em vez de ser na base 10, vai ser na base 2. Então, por exemplo, se eu quisesse representar na base decimal, por exemplo, 3.720. Eu poderia dizer que isso aqui, né, é 3,72 vezes 10 a terceira, né? Então, esse tipo de notação aqui, ó, eu representei com ponto flutuante. Aqui eu tenho basicamente a base, o expoente e um valor aí com uma mantissa. Bom, qual que é a ideia? Agora eu vou representar 228 em binário. Vamos lá. Bom, 228 em binário, se a gente pegar 2 elevado a 7 dá 128, 2 elevado a 8 dá 256. Então vai ser com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse cara aqui é o 0. 1, 2, o 3, o 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7. 128, né? Deixa eu chamar a nossa querida calculadora aqui para ajudar o tiozão aqui. Vamos lá. 228 menos 128. Sobra 100. 2 elevado a 6 dá 64. Cabe. Menos, né? Menos 2 elevado a 6. Sobra 36. 36 é 2 elevado a 5, né? Dá 32. Sobra 4. 4 tá 0, 1, 2 aqui. Então, essa é a representação de 228. Agora, como que eu jogo ela para notação científica, né? Usando a representação de ponto flutuante. Eu posso pegar 1.1100100 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a 7. Porque agora eu estou na base 2. Beleza? Tranquilinho, né? Essa é a segunda forma de representar. Então, agora aqui eu estou representando com vírgula, certo? 1,11 elevado a 7. Bom, isso é a conta que a gente faz para converter em binário. Agora, como que a gente representa? Bom, se a gente pegar... a gente pode ter, por exemplo, 3 possibilidades, né? A primeira é
a gente colocar o primeiro, considerando aqui, né, uma palavra sempre, que a gente vai considerar sempre isso, tá? 32 bits, isso é importante. Se a gente pegar o primeiro aqui, ó, e representar, considerando o número com sinal, né? Esse número aqui, no caso, vamos pegar esse número ali, ó, 1,1100100 vezes 2 a sétima. O sinal é positivo, então eu vou botar 0. Ok? Deixa eu trocar a cor desse, acho que não vai ficar legal. Ah, dá para ver. 0. O expoente é 7. Então, aqui eu reservo 8 bits para o expoente. Então, 7 vai ser 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, deixa eu melhorar esse trem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Beleza. E agora entra a mantissa, né? Então aqui é o sinal. Vou escrever. Droga. Muitos Ctrl Vs ao mesmo tempo aqui. Ctrl Z. Bom, esse aqui é o sinal. Ó, sinal. Esse aqui é o expoente. Expoente. E essa aqui é a mantissa. Então eu vou representar aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E a mantissa, né, se eu tenho 32 bits, eu tenho 32. Eu gastei 1 para o sinal, 8 para o expoente, me sobraram 23. E aí eu vou preencher aqui com 23 zeros. Beleza? Aqui são 23 bits. Ok? Isso vai me dar uma certa faixa de representação. Eu posso representar até o expoente 256, né? Que seria tudo 1. Tá certo? Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ó, se eu pegar aqui tudo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso ter expoente até 255, né? E mantissa, bom, vê aí até quanto dá a mantissa 23 uns, né? Para um lado positivo ou negativo, usando aí a representação com o 0 e 1 ali representando o sinal. Bom, toda vez que a gente jogar um número binário para essa representação, sempre vai aparecer 1 aqui, porque se não tiver esse 1, eu vou jogar a vírgula para o lado para ele sempre aparecer. Usando essa ideia, eu posso ter, essa aqui é a minha primeira opção, a segunda opção de representação, para eu ganhar 1 bit de resolução na minha escala. Então eu posso colocar o sinal, o expoente, certo? 1 bit, 8 bits, 23. Só que eu omito esse primeiro eu não coloco ele, porque eu sei que ele já está ali, então eu não ponho ele na representação. Quando eu for utilizar, eu introduzo na conta. Então aqui vai entrar só 1, 3 zeros,
1, 0, 0 e vai embora 0 até o 23. E aí eu ganho uma escala de representação um pouco maior. Beleza? E aí entra a questão, se cada máquina usar o seu próprio frame para representar a palavra de ponto flutuante, né, o valor de ponto flutuante, isso cria um grande problema quando você precisa de interoperabilidade. Eventualmente você pode ter um processador trocando informação com outro e a representação de ponto flutuante tem que estar coerente para numa troca de palavra, banana representar banana e maçã representar maçã, né? Por isso, o I3E criou um projeto 754 que virou a representação padrão de ponto flutuante. Como que é esse padrão? É a mesma ideia. O primeiro bit é 0, né, 0 ou 1, né, para o sinal, né, sinal. 8 bits de expoente, né? Só que esse expoente ele é enviesado, ou seja, é o expoente mais, aqui eu sempre vou colocar o expoente mais 127. Então, no caso aqui dessa representação, vamos ver como é que dá. E eu coloco aqui, ó, 23 bits da mantissa. Sem o primeiro 1. Entendeu? Vai entender? Então, como é que ficaria essa representação? Positivo o número, né? Agora, eu quero botar o número 7, então eu vou somar com 127. Então vai dar 7 mais 127. Opa, tem que ser em decimal. 134. Ó, em binário aqui, já para ajudar a nossa conta, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai dar 1, 4 zeros, 1, 1, 0. Então, 1, 4, 0, 2, 3, 4, 1, 1, 0. E aqui entraria a mesma representação ali de baixo. 1, 1, 0, 0, 0. Opa, 0, 0, 0, 1. Aí depois tudo 0. Beleza? Essa é a representação padrão I3E754, utilizado na maioria dos processadores atualmente. Beleza? Bom, alguns casos especiais, né? O número 0, o sinal é don't care, né? Ele põe o valor don't care. O expoente é 0 e a fração, a parte da mantissa, tudo 0. Se eu quiser representar o infinito, como é que eu represento a palavra representando o número infinito? E aí isso aqui eu posso converter, né, para um hexa, né? Então vamos ver isso aqui para o hexa, esqueci de mostrar isso. Então, se eu pegar essa representação aqui, você divide em palavras de 4 em 4 aqui, né? 4, 4, 4, depois daqui eu sei que é tudo 0, né? Então, são 32 bits, né? Então aqui vai dar 0. Isso aqui dá 2 elevado a 0, mas isso aqui dá 3. Então esse número em hexa é isso. Esse 1 aqui com esse 0 vai dar 0, 1, 2, 3. 2 elevado a 3, 8. 8 mais 2, 4. 12. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 é 10. 10, 11, 12, 13, 14. A, B, C, D, E. Essa aqui é a letra E. Né? Aqui já foi. Aqui. Aqui vai ser o número 2. E aí vai ser 0. Se eu tenho 32 bits, né? Eu tenho que ter 8. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 vai ser isso aqui. Essa é a palavra que vai para a memória e representa este ponto flutuante. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui, né? Só que a diferença é que a gente vai usar o valor com o viés, ok?
Então, para representar ponto flutuante, o primeiro sinal é 0 e a gente só mapeia no frame. Tudo 1 no expoente e 0, 0 na mantissa. Menos infinito, né, a representação do outro polo do infinito, eu troco aqui por 1. E o not a number, ele resulta em que x é don't care, tudo 1 e qualquer valor diferente de 0. Então, qualquer palavra tratada como ponto flutuante, onde o primeiro, independente do primeiro bit, os 8 seguintes é tudo 1, ele trata como not a number. Ok? E o restante tem que ser tudo não 0, né? Tudo 1. Beleza? Bom, aí eu posso ter dois casos, que é o single, ou seja, a variável do tipo float, e a variável do tipo double, lá em C. Vai aumentar a resolução de representação. No caso do single, que é o tipo float para o C, 1 bit de sinal, 8 de expoente e 23 de bits de fração. No caso do double, vai ser 1, 11 e 52. Ok? Então, com isso, a gente consegue entender por que esse número aqui, né, como é que a gente corrige esse problema aqui. Provavelmente trocando aqui para double. Compila. Olha lá. E agora a precisão foi restabelecida. Então, se o programador não tiver essa noção, claro, como é que 0,7 aconteceu isso? A gente vai ver agora. Mas pode ser que numa acumulação aí, num algoritmo que esteja acumulando, some um valor numa precisão errada ali, dependendo da escala do problema. Então, associar corretamente a escala do problema com o tipo da variável é responsabilidade do programador, ok? E a gente tem essas duas representações e é assim que a palavra vira ponto flutuante na memória do computador. Só que, para tratar essas palavras, né, essas sequências de bytes, como ponto flutuante e fazer todas as contas que, né, raiz quadrada, adicionar, subtrair, multiplicar, etc. O computador ele vai ter que tratar esse frame. E por isso, além da CPU, né, que é o que a gente está estudando, né, normalmente acoplado a gente tem a unidade de ponto flutuante, que é um hardware dedicado e muitas vezes acoplado à CPU aqui, exclusivamente dedicado para processar coisas de ponto flutuante. Então, quando o programa tem instruções lá de ponto flutuante, é essa unidade que vai tratar, a unidade de ponto flutuante, ok? Assim como a gente tem a ULA, a gente também tem a unidade de ponto flutuante, a FPU. Então, por exemplo, se a gente quiser só fazer uma adição de ponto flutuante, eu teria que fazer todos esses passos. Extrair os bits e o expoente do frame, do frame, né, e a mantissa. Adicionar o bit que a gente omitiu para ganhar escala. Isso a nível digital, eu teria que fazer isso a nível digital. O hardware teria que fazer isso lá na minha FPU. Deslocar a mantissa se for necessário, então pegar as duas palavras, comparar as mantissas e fazer o deslocamento e compensar no expoente para ficar tudo igual. Adicionar as mantissas, né? Normalizar e ajustar os expoentes. Arredondar, e é aqui que entra aquele problema que a gente viu. A FPU ela arredonda pelo software, né? E remontar o frame da estrutura da palavra e passar adiante. Ok? Bom, é isso. Na fase de arredondamento, né, os modos de arredondamento, você pode arredondar para baixo, né, para o ponto mais próximo à representação. Puxar para baixo, arredondar para cima, arredondar para o zero ou para o mais próximo. Ok? Quando você tem um ponto flutuante e ele dá overflow, né, ele vai aproximar isso aqui da representação do infinito. E quando você tem um underflow, ou seja, um número muito pequeno para ser representado, ele vai aproximar de zero. Ok? Ele vai representar dessa forma. Bom, vamos fazer esses dois exemplos aqui rapidamente. Né? Eu quero representar
esse número aqui na palavra do padrão, né, de notação ponto flutuante 3S754. Bom, eu tenho 7 0,875. Bom, eu vou representar isso aqui, 1, beleza? E agora? Bom, e agora eu começo 1 elevado a menos 1, né? Aqui começa o menos 1. Menos 1 dá meio. Meio é maior que 8, então vai. Então, eu tenho 8,875 menos 500. Vai dar 573. O próximo aqui, ele vai somar 2 elevado a menos 2, que é metade de meio, 250, né? Só para... 1 elevado a menos 2. 1 elevado a menos 2. Ué. Opa, aqui 2 elevado a menos 2. A menos 2. Ô, droga. 1 dividido por 4. 0,25. Então, esse aqui tá 0,25 é maior que 0,25. Então, aqui também é 1. Então, pontos é 25. Vai dar 5, 2, 1. E, né, mais 1 aqui. Eu tenho 125. Vai dar o 0. Beleza, representei toda a palavra aqui. Então, agora eu vou jogar para representação de ponto flutuante. Eu vou trazer para cá. Vai ser 1. Eu vou botar vírgula, tá? Porque é mais fácil para a gente. Notação. Vamos usar vírgula aqui, mas no caso a gente sabe que na representação americana é ponto. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2 elevado ao quê? Bom, para esse número eu tenho que multiplicar por 2. Beleza. Então como é que eu represento? O número é positivo, então vai ser 0. Depois eu omito esse 1 aqui. O expoente é 2, só que é 2 enviesado. 2 mais 127. Esse é o detalhe aqui do expoente. Então vai dar 129. 129 é 128 mais 1, né? Então, 2 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 128 mais 1. Ó, aqui o expoente. O bom é que tem um negocinho aqui para fazer linha, né? Ó, pá. Vamos fazer mais outra linha aqui. Pá. E agora a nossa mantiça, né? Que vai ser o quê? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E aí até 23 zeros aqui. Beleza? Como que vira essa palavra? Bom, aí você separa de 4 em 4. 4, 4, 4, 4. Depois é tudo zero, né? 0, 1, 0. Então, eu vou representar em x. Eu vou botar isso aqui para mostrar que é um x. Esse número aqui é só um símbolo aqui para representar o que vem aqui é hexa, tá? 0, 1, 2. Dá 4. Tudo 0. Tudo 1 dá F. Dá 8 mais 4, 12. A, B, 10, 11, 12. A, B, C. C. E aí, 1, 2, 4 zeros aqui, terminando o frame. Essa aqui é a representação do 785 em
e 3 é 754. Ok? Bom, então vamos voltar ao nosso caso. Bom, a gente fez no começo lá, a gente usou a representação de 0,5 e 0,7, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui e puxar para o outro lado. Mais um pouco, aí. Bom, se a gente quiser representar 0,5, basicamente vai ser 0,1. Beleza? Que é a mesma coisa que 1,0 vezes 2 a menos 1. Ok? E aí é muito fácil de representar. A gente vai botar, vai ser o sinal, né? O sinal, o expoente e a mantissa, né? Lembrando, 23 bits, 8 e 1. Então o sinal é positivo, o expoente é menos 1, 127 mais 1, 126. Então, 126, eu acho que vai dar tudo zero, né? Vamos colocar aqui 126 e vamos converter para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ah, ele não converte, mas ele põe aqui, ó. 126 é 0,1, tá lá, legal, tá aqui, ó. Então, vai ser aqui 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Beleza? Considerando isso aqui, 126. 126. E aí a mantissa nesse caso aqui é tudo zero. Por isso a gente foi escalando o número, ele foi só colocando zero, o número nunca deu problema. Né? Se a gente fosse converter isso aqui até a representação do número lá, ele ia crescer tranquilamente. A gente fez aqui 0,05. Vamos ver agora o que dá o 0,7. Bom, 0,7 a gente vai colocar aqui, vai dar 0, vamos botando aqui para ajudar, menos 1, né? 2 elevado a menos 1. Vamos botar a calculadora aqui para gente. Eu quero representar 0,7. Menos 2, menos 1 dividido por 2, que é 2 elevado a menos 1. Sobra 2, né? A parcial aqui é 0,2. Beleza? Depois eu vou ver esse caso aqui. 0,2 menos 1 dividido por 4 deu errado, dá negativo, né? Então esse número aqui é 0. Então 0,2 é o que sobrou, né? Ó, deixa eu tentar fazer a representação aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Então eu quero representar esse cara aqui, eu quero ver qual que vai ser a sequência de bits para a gente fazer essa representação. Então, o primeiro número aqui, esse cara aqui contribui com meio, né? Então esse cara aqui contribui com meio, então vai ser 0,7 menos 0,5, que dá 0,2. Esse cara aqui contribui com... Eu teria que diminuir... se eu botasse 1 aqui, né, seria 1 dividido por 4, seria 0,25. Então aqui tem 1. Aqui vai ser um 0, né? Porque esse 0,25 é maior. Então esse aqui não conta. Aqui é 0. O próximo vamos ver se é 0 ou se é 1. Esse aqui é o menos 3, né? Dá 1 sobre 8, né?
2 elevado a menos 3. Foi, deu ruim. 2 elevado a menos 3. Olha lá, 125. 0,125. É menor, então aqui é 1. Se eu subtrair aqui, né? Vai dar 0,2 menos 0,125. Sobrou 0,075. Bom, o próximo aqui é o menos 4. Vamos ver se ele vai contribuir. Menos 4 vai dar 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 dá 0,065. 0,0625. Então esse cara aqui é 1, porque é menor. Então se eu subtrair 0,0750 menos 0,0625, sobra. Vou continuar essa continha lá em cima. Sobra 0,0125. Beleza? Então, aqui é 1. Se eu pegar aqui o menos 5, que é o próximo, 2 elevado... Opa! 2 elevado a menos 5 dá 0,3. 0,3 é maior do que, né, 0,0125. Olha lá, deu negativo. Então aqui é 0. E aí, vamos ver aqui, menos 6, né? Aqui agora, esse aqui era o menos 5, não deu, né? Menos 5 não deu. Agora o menos 6. O menos 6 vai dar 2 elevado a menos 6 vai dar 0,015, né? 0,015. Também não dá. É maior, então aqui também é 0. Vamos para o 7. 2 elevado a menos 7. Agora deu. Se eu pegar aqui 0,0, entra vírgula. 0,0125 menos isso aqui. Sobra. Esse aqui não deu, né? 0,0125 menos 2 elevado a menos 7 vai dar 0,0. Deixa eu começar a copiar e colar que vai ficar mais rápido aqui. Ó, inclusive, além de mais rápido, mais legível, né? 0,048. Se eu pegar agora, então isso aqui é 1. E aí, vamos fazer agora isso aqui menos 2 elevado
a menos 8, deu positivo, é 1 de novo. Se eu pegar agora isso aqui, menos 2 elevado a menos 9, deu negativo, não dá. Se eu fizer isso aqui, menos 2 elevado a menos 10, dá negativo, não dá. E aí o que vai acontecer? Não sei se já está convencido, mas vai dar tipo uma dízima aqui, né? Vai ser isso aqui para sempre. Por isso que a representação tem aquele erro, porque ele vai ficar representando sempre o número 0,7, ele vai virar alguma coisa do tipo 0,1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, e assim vai embora. Por isso que ele tem aquele fator de arredondamento. Quando ele chega no final dos 23 bits, ele vai arredondar para um lado. E aí, se você for aumentando, né, a imprecisão vai aparecendo. Essa é a razão pela qual o número apareceu com aquele... O compilador, o executor, ele arredondou para cima. Acho que foi para cima, né? Mas aí começou a aparecer os números muito errados. Como é que a gente resolve isso? Aumentando a resolução. Mas mesmo no double, vamos pegar o double aqui. Mesmo usando o double, se eu começar a representar, né, se eu estourar a representação lá do 64 para arredondamento, né, se eu chegar aqui, por exemplo, vamos colocar 15, eu acho que com 15 já deve não dar bom. Então, com 15 foi legal, vamos botar 20. 20. Eu estou usando agora a representação de 64 bits. Olha lá, com 20 números de resolução, usando o double já dá problema. Então ele começa a dar problema aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Na casa 17 ele já começa a dar essa imprecisão. E aí você teria que aumentar a resolução se você estiver tratando de problemas dessa ordem. Aí entra no mundo, talvez no mundo atômico, aí eu não sei. Então, ó, com 17, com 16. Não sei se com long double resolveria, mas aí você já passa a ter um problema de representação, aí um problema de precisão num computador convencional, ok? Bom, um computador aí de uso científico vai ter o ponto flutuante com uma precisão muito maior e vai ter um preço também muito diferenciado. Aqui a gente está usando, eu rodei em cima do meu processador Intel, né, que tem essas duas possibilidades até 64. E a gente conseguiu ver como é que a palavra do ponto flutuante é representada na memória do computador. E pelo fato da unidade de ponto flutuante ter que arredondar, né, a representação, você pode ter aí alguma imprecisão dependendo da sua resolução da tua necessidade, ok? Era isso que eu tinha por hoje. Até a próxima. Um abraço.